Olá, sejam todas bem-vindas ao nosso programa de hoje. E o nosso programa de hoje vai ser num formato diferente. Nós vamos fazer uma entrevista à Silmara. Seja bem-vinda, Silmara. Obrigada. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. A Silmara é uma irmã aqui da nossa igreja. Ela é casada com o irmão Marcos e eles têm 4 filhos. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história dela e da sua família. Pronta, Silmara? Vamos conversar um pouco? Vamos. Então, irmã Silmara, onde é que a irmã nasceu? Eu nasci em Curitiba, Paraná. Meus pais são do interior do Paraná. Sou a 12ª filha. E eu e mais 2 irmãos, só que nascemos na capital. E a sua família era uma família grande, pequena? 12 filhos, como eu disse. E uma família muito batalhadora. Meu pai passava pouco tempo conosco, porque, com tantos filhos. Mas a minha mãe, sendo uma pessoa do interior, mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever, ela nos passou o principal, que é amor, união e fé. E isso é a base da minha história e é com ela que eu construí tudo que eu tenho. Porque a dedicação dela, apesar de todos os tropeços da vida, todas as dificuldades que ela teve, nos ensinou a ser íntegros, a ser pessoas guerreiras, honestas. E isso é a base para tudo dar certo. E com tantos irmãos lá em casa, com tanta gente, como é que era o ambiente familiar? Era agradável? Assim, como eu sou a 12ª filha, quando eu nasci, meus irmãos muitos deles já trabalhavam, já tinha irmã casada, hoje a minha irmã mais velha já tem 70 e poucos anos. Então, do convívio em casa, entre eu e os meus 2 irmãos mais velhos que eu, havia as brigas, havia as brincadeiras, mas sempre existiu muito amor. E vendo essa família tão grande que os vossos pais constituíram, com tantos filhos, a irmã pensava um dia também em ter uma família assim grande, numerosa, ou então nunca pensou em casar, em constituir família? O que a irmã imaginava para si? Eu tenho uma irmã que veio do interior, que ela só pensava em sair daquela vida, de querer ter uma profissão. Ela ensinou meus pais a falar corretamente, pela maneira que ela absorveu a vida. E eu, ao contrário, eu que nasci na capital, com 13, 14 anos, o meu sonho era ter a minha família. Eu me imaginava lavando os meus copos, arrumando a minha casa, indo no supermercado com meu marido. E eu falava muito isso com Deus. E aí essa parte que eu fico assim hoje, vendo o quanto Deus trabalhou na minha vida lá atrás. Porque eu com 9 anos, eu lembro que para brincar, eu escrevia um desenho no chão e falava: pai, aqui está o sol, eu quero o sol para brincar. Então eu já pedia para Deus as coisas que me satisfaziam. E quando eu tinha 13, 14 anos, eu lembro muito de eu falar para Deus que eu queria casar cedo e que eu queria ter 4 filhos. E ele me ouviu, eu falava 4 filhos. E eu lembro que quando eu conheci meu marido, eu tinha 14 para 15 anos e ele tinha 16 para 17. Ele perdeu a mãe com 14, 15 anos e o pai já havia ido embora quando ele tinha 5. Ele cresceu muito sozinho e ele se apegou muito na minha família. E eu lembro que quando eu fui morar no lugar onde ele já vivia, no bairro onde ele já vivia, ele passando pela rua, eu deitei na minha beliche, que dormia no mesmo quarto, eu e minha irmã, e eu escrevi num caderno: pai, eu quero me casar com ele. E se eu não me casar com ele, eu vou ser freira, porque eu era católica na altura. E hoje eu estou casada com ele há 35 anos. Boa, graças a Deus. E foi amor à primeira vista? Eu acredito que sim. Existe uma historinha por trás disso, que ele de primeiro namorou minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, mas foi 30 dias. E o mais interessante é que eu levava minha irmã na janela para ficar com ele e depois eu fico me perguntando por que eu fazia isso. E hoje eu sei que era porque não tinha que ter nenhuma barreira entre nós. Aquele pequeno percurso foi para dizer que não era para ser aquilo, que era para ser o que é hoje. E hoje a irmã, como a irmã já disse, a irmã tem 4 filhos. Como é que eles estão? Eles já estão casados? Eles já têm filhos? Eles revêem na sua história o que eles estão a viver hoje? Eles espelharam-se em si, no seu marido? Como é que é? Sim, eu acredito que a minha vida de casada não foi fácil. Foi muito difícil criar 4 filhos muito nova. Eu parei de estudar no meu 12º ano, meu marido parou de estudar na 4ª série. Apesar de ele não gostar, sinceramente ele mesmo diz isso, de estudar há muito, agora que ele está a mudar por causa de estudar palavra, coisas do gênero. Mas eu comecei uma fase, eu era muito menina. A responsabilidade que minha mãe me ensinou para ser mãe foi muito válida, porque eu me entreguei por completo para eles. Eu trabalhei junto com meu marido para criar eles. Dias em que meu marido trabalhava, eu estava em casa. Dias que eu trabalhava, meu marido estava em casa.
Nós lavamos fraldas juntos, nós crescemos em comunhão juntos com ele. Foi muito difícil. Mas eu acho que eu passei o que minha mãe passou para mim. A base da união, a base do compartilhar, a base do respeito mútuo. E eles hoje vivem isso. Mas até, digamos que 7 anos atrás, que eu conheci verdadeiramente o amor de Jesus, eles viviam a união de irmãos, mas eles não viviam o amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus. Eles vieram a ver Eu falo que a minha vida é um bumerangue, porque o meu filho mais novo hoje tem 28 anos. Ele veio para aqui com 10. Com 16, ele conheceu a igreja evangélica, começou a frequentar e começou a levar isso para dentro de casa. E começou a colocar o conceito do amor verdadeiro de Jesus dentro de casa. E foi através dele que a família toda foi mudando? É por aí que eu falo que a minha vida é um bumerangue, porque eu passei e voltou. E ele começou a levar. E ele achava que eu e meu marido iríamos nos converter primeiro, mas quem foi convertido primeiro foi a minha filha, que estava numa fase muito difícil da vida. E ela foi a primeira que recebeu esse amor. E hoje eu sou grata porque estamos todos no mesmo caminho. Graças a Deus. E a irmã acha que foi difícil, foram momentos difíceis criá-los? Ou a irmã já tinha bases, já tinha exemplos dos seus pais e conseguiu, não é, trabalhar na vida deles, ajudá-los a crescer e a saber lidar com cada situação que vocês foram enfrentando? Eu acho que em muitos detalhes eu falhei pela minha imaturidade, por eu não ter buscado no estudo da palavra mesmo a direção, só ter me guiado pelo amor e pela fé que a minha mãe me deu. Eu, como via lá fora, mas eu não frequentava muito o mundo lá fora, eu quase não via maldade nas pessoas, eu não conhecia muito bem o que existia no ser humano. Eu via muito no meu mundo, sabe? Então, no meu mundo, eu era a mãe que cuidava, que lavava, que levantava de manhã, que fazia um ovo mexido para ele ir para a escola, que estava presente no horário de almoço, que hoje a gente já não se vê muito isso, né? No jantar, em todos esses detalhes. Mas eu, por exemplo, se meu filho viesse me falar algo que eu sabia que era mentira, eu não perguntava, eu não queria saber, porque eu não queria que ele mentisse, porque eu considerava mentira o pecado. Então eu não perguntava, porque eu falava, se eu perguntar, eu sei que ele vai mentir, porque a gente se conhece quando a gente é adolescente. Então eu não perguntava, porque eu não queria que ele mentisse, porque eu não queria que ele pecasse, entende? Mas era uma fé minha, só minha, não tinha nada a ver com o estudo bíblico, entende? Então eu fui criando uma confiança neles. Eles diziam, eu vou à casa do meu amigo. Eu simplesmente confiava, eu não ia atrás para ver. Mas só que Deus é tão lindo, é tão generoso, que mesmo nessa fé só minha, eu falava, pai, eu não quero que meu marido envelheça sem te conhecer, eu quero que meu marido seja um homem justo. Eu dobrava o joelho todas as noites e falava, Jesus, dá a mão para eles, leva eles de mão dadas, traz de mão dadas, cuida. E esse processo foi o que ele fez, foi o que ele fez. E a irmã acha que a partir do momento em que vocês permitiram que Deus entrasse na vossa casa e na vossa família, as coisas mudaram ou permaneceram iguais? Não, mudaram da água para o vinho. Na altura ainda minha filha só que casou e veio casada para aqui, mas ela era muito consumista. Ela tinha que ter uma bolsa de acordo com o sapato, uma coisa assim. Ela era egoísta, ela se tornou egoísta, apesar de que quando ela estava comigo, eles dividiam tudo. Ela se tornou egoísta, era a única menina. Hoje ela está totalmente diferente, ela sempre quis ser muito independente, hoje ela é mãe, ela é esposa, ela tem a união com o marido no propósito certo. Esse conceito já nasceu no coração dela. Os meus filhos a mesma coisa, sabe? O trabalho de marido para mulher e de nora para o filho, né? Sempre está sendo muito construtivo depois de saber que Jesus está no meio. E a mãe então considera ser importante Deus estar presente para que a família seja feliz? Não é importante, é fundamental. A casa construída sem Jesus, ela é como a água, aliás, é como a areia. A água vem e leva embora. Só é momentânea, só é felicidade de instantes. Quando você constrói uma vida baseada em Deus, mesmo que você não conheça, eu acho que é o amor que prevalece. Sabe, o amor é a base de tudo. Só que o inimigo ele é tão traiçoeiro que ele está usando as palavras para elas perderem o valor. Hoje em dia um adolescente fala meu amor para qualquer menina. E o amor não é isso, né? As pessoas têm que entender que elas têm que buscar do jeito certo para poder construir algo. E a felicidade momentânea ela existe em algumas situações, em alguns casos, mas a verdadeira que constrói tem que estar baseada em Deus. E a irmã considera-se hoje uma pessoa feliz? Considera a sua família uma família feliz? Eu considero. Tem os contratempos, tem as dificuldades como todo mundo tem, a gente está no mundo.
Mas o mais importante é que quando a gente está vivendo esse amor, a gente aprende que as tempestades elas vêm para nos ensinar, a gente entende que tem alguém que nos dá a mão para levantar, e quando a gente está desanimado, a gente pega nosso socorro, que é a palavra de Deus, e vem um estalinho assim, do nada você muda o foco, e você, então não tem, é só com ele no meio, senão não tem nada. E hoje, se eu pedisse à irmã Silmara para a irmã dar um conselho àquelas mulheres que hoje nos estão a assistir e que pensam constituir família como a irmã pensou e constituiu, o que é que a irmã daria como conselho hoje? Bom, a minha base, a minha história, foi Deus. Eu sempre pedi a Ele. Eu acho que o que Ele assina embaixo, ninguém destrói. Então a minha base sempre vai ser essa, a fé, o amor, baseado na verdade de Deus. Porque eu acredito que mesmo as pessoas que não têm o conhecimento da palavra e que não buscam ainda numa igreja, ou em pessoas que já têm um conhecimento maior, se elas realmente têm Deus como eu tive, a fé verdadeira, a integridade do coração, Deus vai estar lá, e Ele vai honrar, e com o tempo essa pessoa vai se encontrar na verdade de que Ele quer. E a base para qualquer família é essa, é buscar nele. Uma pessoa não pode querer um marido que não beba se ela vai buscar numa festa que só tem pessoas que bebem, né? Então tem que existir esse senso no ser humano de que a diversão é momentânea, que vai passar o tempo, que se ela realmente tem um sonho de construir família, ela tem que ter essa base de tentar encontrar alguém que faça valer a pena. E é só com a ajuda dele. Não tem como. Nesse mundo não tem como. E, para quem quer constituir família, meu conselho é esse. Para quem já tem a família constituída e vive num mundo de aflição, é assim, se dentro dessa família existe alguém que realmente conhece o amor de Deus, é de joelho, e é chorando, e é clamando, e é pedindo, e é confiando. Então, essas famílias que já estão constituídas, mas que têm passado por momentos difíceis, têm tido problemas, a irmã aconselha que eles se voltem para Deus, que eles procurem Deus, o seu caminho? Sim, porque mesmo sem você pegar uma palavra para ler, se você buscar um socorro nele, e eu te digo que foi isso que eu fiz muitas vezes, porque eu já passei por muitas situações complicadas, eu parei para pensar esses dias, o dia que a pastora falou comigo, que eu já chorei muito para Deus quando eu estava em aflição. Mas eu também já dei muita risada, já pulei muito para Deus quando eu recebia uma notícia boa. E era sempre esse o meu comportamento. Mas só que uma coisa que eu percebi agora recentemente, e eu hoje, depois desse entendimento que Deus colocou no meu coração, quando eu choro, às vezes quando eu estou ouvindo um louvor, ou quando eu estou tentando entender uma palavra, ou quando alguma coisa mexe comigo em relação à fé, eu já choro por gratidão, por eu ter esse entendimento. Às vezes meu marido está de joelho comigo à noite e olho para ele e eu choro de gratidão por ele estar fazendo isso. Por eu poder hoje conversar com Deus dessa forma e saber que Ele está me ouvindo. Então é fundamental Deus estar no centro da família, não é? Para que as coisas funcionem bem, para que haja entendimento entre a família, não é? É necessário Deus. É fundamental. É fundamental Deus estar presente. Sim, com certeza. Ele que nos deu a vida, Ele que gera a vida, a família, é o bem mais precioso que Ele colocou na terra. E nós somos o exemplo. As famílias formadas e consideradas vitoriosas nele são as famílias que podem servir de exemplo para outras. E é nisso que vem o meu conselho final para nós cristãos, para as pessoas que não conhecem e que não tem ninguém dentro de casa que vive isso. Porque, assim, eu não sei se eu estou correta em dizer isso, mas eu acho que a nossa consciência com o pecado, ela vai se afastando de uma forma tão intensa de Deus, que tudo que a gente fala, o coração dela está tão endurecido, como Jesus falava para os fariseus, que a palavra simplesmente entra e sai, entende? Não tem efeito. E como a fé vem pelo ouvir, numa família que não tem ninguém que possa dar esse exemplo, que é totalmente ao contrário do que Deus quer, eu acho que aí o meu pedido e o meu conselho é para que nós, cristãos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em qualquer espaço, nós possamos mostrar que existe um Deus que é Pai e que cuida e que transforma. Eu tenho um sonho, e não sei se um dia Deus vai me permitir realizar, que era construir um espaço para receber famílias e crianças no sentido de quando vão para a escola. E servir coisas caseiras, tipo pão caseiro, bolo caseiro, e as pessoas vindo para a escola, na parte da manhã principalmente, parar ali para tomar um café em família, mesmo que seja um aluno, 2 alunos, sentar, comer junto, fazer uma oração, e aos poucos trazendo esses pais
Porque o filho vai chegar em casa e vai mostrar uma diferença em casa, entende? E se Deus permitir um dia, quem sabe, a gente realiza. É verdade. E eu quero agradecer à irmã Silmara por ter estado aqui conosco. Obrigada por partilhar algo, não é, sobre a sua família, sobre aquilo que Deus fez, não é, lá no passado. E hoje a irmã está a acolher, os seus filhos estão a acolher. Sim. É um privilégio, não é, tê-la aqui conosco. E eu louvo a Deus pela vossa família, não é? Por a bênção que vocês são, o testemunho que vocês dão. E eu quero deixar aqui para vocês, que nos estão a assistir, vale a pena, não é? Nós procurarmos a Deus, vale a pena nós termos Deus como a base da nossa família. Para aquelas famílias que já estão constituídas e têm passado por momentos difíceis, eu quero deixar-vos aqui um conselho. Busquem a Deus, procurem ajuda em Deus. É Deus que vos pode ajudar, é Deus que vos pode completar. É Ele que pode trabalhar, é Ele que pode restaurar a vossa família. E para aquelas que estão a pensar em constituir família, vale a pena nós procurarmos Deus, ter Deus como a nossa base. Quando Ele está no centro da nossa família, não é que não vai existir problemas, não é que não vão existir momentos difíceis, mas Ele vai nos sustentar, Ele vai nos direcionar e nós assim vamos conseguir vencer. Assim como eu também tenho uma família abençoada, graças a Deus, eu desejo a todas vocês que vocês possam um dia, para aquelas que ainda são solteiras, constituírem uma família e serem abençoadas e servirem de exemplo para outras famílias. Assim como a irmã Silmara também tem uma família abençoada, eu desejo que vocês possam também ser abençoadas, possam ter uma família direcionada por Deus, abençoada por Deus, e que vocês possam, através do vosso testemunho, abençoar outras famílias também. Obrigada a todas vocês que nos acompanharam. Obrigada e eu espero que vocês tenham aproveitado cada palavra, tenham aproveitado esta entrevista e que vocês possam tomar como exemplo aquilo que a irmã Silmara professou para vocês e que Deus possa trabalhar nos vossos corações para que vocês possam ser verdadeiramente pessoas abençoadas e ter famílias abençoadas também. Amém. Beijos. Até à próxima. Obrigada. Adeus, irmã Silmara. Deus abençoe. Obrigada por tudo.